Bom dia, Paz do Senhor. Hoje nós vamos ler aqui em dois lugares. Primeiro, Êxodo 16:3, que diz assim: E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão. Números 11:5. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos e dos melões, e das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Aqui está uma palavra séria, uma palavra assim que traz muita reflexão para as nossas vidas, porque até mesmo estamos vivendo sempre a palavra de Deus, ela é viva, porque quando você lê, ela fala com você no hoje, no que vivemos hoje, na década que vivemos hoje. Então, ela é viva por isso, porque ela se renova a cada manhã. A palavra de Deus, ela é grandiosa. E aqui nos mostra um momento que o povo hebreu, ele estava ali no Egito, no cativeiro. Eles eram escravos daquele lugar. E houve uma promessa do Senhor, houve uma profecia de Deus para aquele povo, que Deus os tiraria daquela escravidão, daquele lugar, daquele Egito que eles viviam, e daria a eles uma nova terra, um novo lugar, uma nova terra que manava leite e mel, e que eles não seriam mais escravos, que eles não necessitariam mais de viver aquela situação que eles viviam ali. E houve grandes sinais no Egito, até que Deus tira esse povo de lá, com essa promessa, com essa profecia de um novo lugar, uma nova terra. E eles veem também ali o milagre do Mar Vermelho aberto, e esse povo começa a caminhar pelo deserto em direção a essa terra. A finalidade de Deus ali para aquele povo era só uma: a salvação, o resgate daquele povo que ele tanto amava. Só que nessa caminhada do deserto, quando surgia uma dificuldade, um problema, porque eles estavam no deserto, eles estavam caminhando, eles iriam para um lugar melhor, mas eles estavam saindo de uma escravidão. Então, nesse caminhar, nessa caminhada do deserto, nós não podemos nos esquecer da profecia, da palavra de Deus, daquilo que Deus prometeu. Não importa a situação vivida nesse deserto, a profecia que importa. E esse povo que Deus tinha tirado do Egito, da escravidão, como mão forte e poderosa, eles começam a questionar. Eles começam a desejar voltar para o Egito. Eles desejavam ali, eles queriam voltar para comer a carne do Egito, para saborear dos alimentos do Egito, que eram, a Bíblia cita alguns, que eram alimentos passageiros, eram alimentos até achados em hortas. Horta fala de um alimento que ele acaba, ele é passageiro. E fala também da carne. Então, o que as pessoas ali que tinham visto e vivido os grandes sinais do Senhor queriam? Voltar a ser escravos. Eles falavam que lá era de graça o que eles tinham, mas não era de graça. A confusão na mente, a falta do discernimento
espiritual era tão grande ali, entre muitos ali no deserto, que eles achavam que aquele alimento, aquela carne que eles comiam ali no Egito, era de graça. Olha que ponto que a mente do homem chega. Não era de graça. Havia um momento escravidão na vida de cada um antes de alimentar da carne, antes de se alimentarem da carne. Mas só que eles esqueciam disso. Eles preferiram ser escravos, mas ter carne de graça, ter um alimento passageiro de uma horta de graça. Então, o que que aconteceu? Deus, vendo aquela murmuração, Deus envia do céu algo que veio do céu para aquele povo. Veio uma profecia, uma palavra, um alimento, um pão vivo que desceu do céu para aquele povo que reclamava, para aquele povo que questionava, aquele povo que tinha visto Deus tirá-los do deserto, do deserto não, do Egito. Eles tinham saído da escravidão, mas eles não tinham esse discernimento espiritual. Eles não se lembravam da profecia de Deus sobre a vida deles. E eles começavam a questionar, eles queriam voltar a ser escravos. Eles preferiam comer carne sendo escravos. O que aconteceu? Deus enviou esse maná, como eu estou falando, que veio do céu, a palavra, a revelação, a profecia, que era o que ia dar força para eles ali naquele deserto para chegar à terra que manava leite e mel. Essa profecia existia para eles. Então o foco daquele povo não tinha que ser o Egito, o que eles comiam lá, carne que, entre aspas, era de graça, mas havia ali uma escravidão por baixo daquilo. Eles tinham que se lembrar da profecia, mas eles não lembravam. E eles começaram a enjoar. Deus manda o maná do céu, Deus manda para eles, para aquele povo, a profecia, a revelação, mas eles começaram a enjoar. Ah, não quero mais não. Estou enjoado, estou enjoada disso aqui. Eu estou enjoada dessa profecia, eu estou cansada de esperar pela nova terra, pela terra que mana leite e mel. Estou cansada. Há quanto tempo eu estou nesse deserto caminhando e essa profecia, essa palavra, esse maná que veio do céu fala que eu vou ver, eu vou presenciar, eu vou entrar nessa terra e até hoje eu não entrei. Então eles começaram a questionar, a murmurar aquela situação e a desejar voltar para o Egito. Por que também? Porque para ter aquele maná que era também de graça, mas que vinha não de um faraó, que vinha da eternidade, que vinha de Deus, para eles teria que haver um sacrifício da parte do povo. Mas não era um sacrifício escravo, era você moer, era você pisar aquela semente, aquele maná que Deus mandava para você fazer um bolo, para você fazer um alimento melhor, um alimento mais cheio de mais vitaminas para você comer. Então esse esforço que requeria desse maná, eu acho até que eles poderiam comer sem fazer esse esforço, né? Quantos aí se alimentam da palavra de Deus sem esforço nenhum? Mas aqueles que queriam provar algo mais daquele maná, aqui o capítulo, o 11, 8 de Números, fala que havia um esforço, um trabalho ali, que eles tinham que moer. Então tem pessoas que recebem esse maná de graça do céu, mas se esforçam ali para que esse alimento, até para servir para outras pessoas, eles fazem ali um trabalho para que esse maná ele redobre, esse maná ele fique mais ainda enriquecido, porque ele é distribuído. Então esse esforço aqui era um esforço natural do homem, não era um esforço escravo, uma escravidão. Só que eles desejavam voltar, eles não queriam mais. Então é esse o momento que nós estamos vivendo. As pessoas não querem mais a profecia, as pessoas não querem mais a revelação,
o pão vivo que desce do céu, o maná que desce do céu. As pessoas estão se esquecendo da profecia de uma nova terra, um novo céu, uma cidade que emana leite e mel. As pessoas estão se esquecendo disso. As pessoas estão querendo viver no Egito. As pessoas não querem caminhar no deserto. As pessoas querem voltar à velha vida, à velha escravidão. As pessoas preferem ser escravas do que serem livres nessa nova terra, nesse novo céu. Então, assim, que Deus nos abra os nossos olhos, que Deus nos dê o entendimento, porque aqui em Êxodo 15, 26, fala também que se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus e obrares o que é reto diante de seus olhos e inclinares os teus ouvidos aos mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades do Egito porei sobre ti, porque eu sou o Senhor que te sara. Mas aqui houve um se nós reconhecermos Deus como nosso Senhor, reconhecermos Jesus como o amor maior que veio para nos resgatar desse Egito, para nos ajudar a caminhar por esse deserto através do seu Espírito Santo, que nós possamos entender isso, que a profecia ela continua. A verdade, a palavra, a direção, ela continua. Andemos, pois, debaixo desse maná, dessa profecia que vem do céu, para chegarmos a uma nova terra, uma terra que mana leite e mel. Que Deus nos abençoe. Amém.